Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Nós estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós aqui nesta quinta-feira, Emerson? Com palmas. Eu tô tentando verificar aqui o que está acontecendo no áudio, mas... Por que das palmas? Por que das palmas? Eu não preciso nem olhar, eu já sei. Juca Felizmino operando. É o Juca, né? Mas é o Juca porque ele realmente bacana, tal, ou tem aí alguma coisinha aí tal que a gente não sabe? Trabalho voluntário. Ah, tá. Voluntário. Bem voluntário, eu diria, né? Voluntário. Algo que ninguém vê, que ninguém percebe. Não. Ah, tá. Bom, mas já que você está falando de trabalho voluntário, qual é o seu trabalho voluntário aqui hoje no Radar Paulista? Nós vamos falar sobre o Zeitgeist. Eita! O que é? Uma filosofia? Zeitgeist é uma palavra em alemão usada para definir o espírito do tempo. Eita! Complicado, hein? Complicado. E o que é o espírito do tempo? O espírito do tempo é uma visão sobre o período em que a gente está vivendo, claro que isso não se aplica só agora, mas a todo o espaço, né? Assim, de tempos em tempos a humanidade clama por algumas coisas, olha para algumas coisas, prioriza algumas coisas, isso forma o espírito do tempo. Certo. E eu vou falar disso hoje por conta de 3 eventos que eu achei interessantes. No sábado eu fui dar uma palestra sobre tecnologias no mercado de trabalho. Me chamaram para falar sobre o avanço tecnológico, vai ter emprego, não vai ter emprego no futuro, etc. Né? E eu fiz uma brincadeira, que às vezes a gente fica com muito medo da tecnologia, mas quando inventou a enxada, ninguém reclamou, né? Porque a enxada é uma tecnologia tremenda, certo? Sim, claro. Vai carpir um terreno com a na mão, né? E com uma enxada faz uma diferença gigantesca de produtividade, certo? Então, nem sempre a gente tem que ter esse medo das ferramentas. Claro que tem ferramentas usadas para o bem e usadas para o mal. E também tem a questão de que muitas vezes a ferramenta otimizada, ela reduz mão de obra, né? Mas também ela pode produzir novos tipos de trabalho. A gente não tem essa resposta hoje para dizer, né? A gente vive hoje um período que se chama de quarta revolução industrial, que é essa fusão do mundo físico, biológico e digital, que é uma revolução muito mais profunda e impactante que as outras 3 que vieram antes, porque ela mescla tudo, né? Hoje você fala de um olho biônico, por exemplo. Então, quer dizer, põe uma lente no olho e essa lente mede, né, todos os seus dados de saúde, te amplia a visão e conecta já com coisas que você pode até imprimir, ou seja, um negócio de louco, né? Mistura tudo que as outras revoluções não conseguiram fazer isso, né? Quando você inventou a máquina a vapor, ela melhorou a condição de produção, mas não era fábrica, era produção, não tinha tanto impacto na vida em si, né? Na saúde das pessoas, na questão biológica. Sim. E essa revolução funde tudo. Então, esse é uma parte do Zeitgeist, certo? É uma parte do espírito do tempo que a gente vive. Muita gente assustada com o avanço da tecnologia. Um outro ponto que eu acho relevante é porque ontem no Valor Econômico, que é um jornal de negócios, eles elegeram lá os executivos de valor, né? Que são aquelas pessoas que, na visão dos headhunters e etc., são os que estão mais bem posicionados, né, no mundo aí dos negócios. E eles citam lá algumas coisas, eu achei muito interessante porque vários desses executivos, não sei se por convicção ou por conveniência, mas eles citavam questões de diversidade como sendo um valor muito importante a ser trazido para as organizações. Ou seja, para quem acompanha o mundo dos negócios, você ouvir executivos de grandes empresas falando de diversidade, é um zeitgeist, né? Porque até pouco tempo isso era um tema meio que dentro das empresas que ninguém falava ou dava importância, ou quando dava era uma coisa mais de marketing do que de uma ação efetiva. Sim. Mas quando isso está na agenda, né, do CEO, dos presidentes, então você começa a perceber que de fato é um zeitgeist, né? Faz parte do espírito do momento essa ideia de que a diversidade é importante, é relevante, inclusive porque ela traz ganhos econômicos. Já tem estudos aí dizendo que se você aumentar a diversidade, você aumenta o PIB mundial em 12 trilhões de dólares, né, até 2025. Esse é um estudo da McKinsey, que é uma consultoria super importante no mundo dos negócios. Ou seja, nem que seja por conveniência, mas dá claro, resultado. sem então, dúvida. Se dá resultado, as pessoas vão fazer. Né?
E um outro elemento que saiu hoje, uma matéria no Valor também, falando sobre as empresas estão checando agora os dados de currículo dos candidatos, porque tem muita gente aí dizendo que fez mestrado e doutorado em Harvard, né? E depois você vai ver, não tem nada É o Harvard ali da Barra Funda. Exatamente. Sabe que eu tirei uma foto em Harvard quando eu estive lá? Tirei uma foto dentro da sala. Já coloquei no meu currículo que eu tenho doutorado. Claro, aí já... Porque entrei na sala, fiz uma foto, já prova... garantido o resto da vida, que eu fiz ministro e tudo, Claro, sem dúvida nenhuma. Então, você vê... É um espírito do tempo também que eu acho que é a transparência, né? Você dava aí informações sobre questões de investigação e tal. Ou seja, não tem mais muito também espaço para esse tipo de trapaça, porque você engana um pouquinho de tempo, mas daqui a pouco a coisa já é revelada. É que assim, às vezes para cair na mídia demora, esse que é o problema. Porque caiu na mídia, aí complica. Mas às vezes o cara tá numa comunidade e tá ali malandramente se favorecendo de um monte de coisa. Mas tá ali quietinho no canto dele, esse que é o problema. Exatamente. Mas você vê que a pessoa, numa rede social, de alguma forma, ela tem mais força hoje para dar publicidade para isso do que ela teria alguns anos atrás. Com certeza. Eu acho que tem um valor aí também do espírito do tempo, que é a transparência nas relações e das coisas que se faz. Se você, nessa própria matéria que falava que as empresas estão checando os currículos, ela falava o seguinte, né? Que eles também checam postagens de candidatos nas redes sociais, se elas são homofóbicas ou racistas, por exemplo. E não é porque a empresa está preocupada com a opinião do candidato, ela está preocupada com o risco reputacional dela, ter esta pessoa no seu quadro de funcionários. Ou seja, é um espírito do tempo que você precisa ser coerente com as coisas que você diz e escreve. E muitas vezes, né, até parafraseando a frase acho que é do Santo Agostinho, né, que dizia que Deus sabe mais de mim do que eu, hoje o Google sabe mais de você do que você mesmo, né? É o Deus da modernidade. Porque você pode dizer que você não é racista, não é homofóbico, mas você está lá no Google procurando um monte de coisa, deixando rastros das coisas que você faz e procura, que provam exatamente o contrário do que você diz. Então, esse espírito do tempo que pede por diversidade, pede por transparência, eu acho que é uma coisa que está chegando nas organizações, ainda muito incipiente, claro, mas está chegando e faz parte do Zeitgeist, faz parte do espírito do tempo em que vivemos, né? Não há mais tanto espaço para você não olhar essas pautas e essas questões que são extremamente importantes e que sempre foram renegadas, né? E esse nome aí, eu acho que eu assisti um filme com esse nome. Pode ser. Tem um filme, não tem? Pode ser. Tem um filme que eu me lembro, se eu não me engano, fala justamente das transformações. Isso. Traz muito a questão dos Estados Unidos também, do que os Estados Unidos também trouxe... Influenciando a cultura. Em termos de cultura, em termos de tecnologia, mas também no aspecto negativo. Exato. Né? Que é justamente... que assim, faz muito tempo, mas esse nome é um nome marcante de um filme que eu acredito é meio que um documentário. São vários documentários. Exatamente. É uma expressão bastante comum. Sim, né? sim. E você falou uma coisa que é importante, né? do trabalho, dos Estados Unidos, etc., essa coisa toda da tecnologia, né? Hoje você tem o infoproletário, né? O que é o infoproletário? É aquele camarada que trabalha, por exemplo, para um aplicativo de alimentação, né? Que ele dirige uma bicicleta que não é dele, né? Para entregar uma comida que foi comprada num restaurante que não é o pelo qual ele trabalha, e porque ele vai entregar para uma pessoa que solicitou... Ou seja, esse cara não tem cargo social, não tem proteção trabalhista, não tem nada, né? E até quando você fala, quem é que vai financiar a Previdência no futuro? Se a Previdência, ela recebe dinheiro porque você cobra encargos sociais da folha de salários, e se você não tiver mais salário, não tiver mais encargos, você vai financiar a Previdência de onde? Né? Ou seja, tudo isso faz parte do Zeitgeist, ou seja, faz parte do espírito do tempo em que vivemos, porque tem que se repensar tudo, né? O mundo do trabalho está sendo afetado, e o mundo do trabalho é diferente de mercado de trabalho, certo? Mercado de trabalho é compra e venda, eu vendo candidatos e compro candidatos. O mundo do trabalho é todo o entorno que está por trás das condições e do jeito de se trabalhar, né? Sem dúvida nenhuma. Emerson, e qual que é a frase do dia? A frase é: nada é tão forte quanto uma ideia que o tempo chegou. Nada é tão forte quanto uma ideia em que o tempo chegou. Verdade, que aí o tempo chega até a ideia que foi plantada lá atrás e pode... E aí não tem mais como, né? Aí a já roda da história... aconteceu. E é o que está acontecendo, como você está dizendo, a questão da diversidade, que é fundamental. E uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante, é o seguinte: quando o executivo lá está fazendo o discurso e fala, às vezes ele não é convicto, como você disse, mas por conveniência, mas ali de alguma maneira ele está se comprometendo. Correto. Né? Não tem como fugir depois e falar, olha, não, eu não acho isso. Não, mas você falou aquele dia, agora está dizendo que não acha? Exatamente. Né? Então é importante, né, pegar nessa parte também.
E deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. É isso aí. Tá certo, meu senhor. Obrigado e até quinta-feira, semana que vem. Até quinta-feira, Renato. Valeu! Vamos mudar aqui de trilha, ô Juca, para eu trazer aqui a